ter você aqui, mais videozinho para a UERJ, galera que está se preparando para essa prova específica que está lá já na primeira semana de dezembro, chegando para você. Como eu sempre falo, a prova aqui não é difícil, mas ela é específica, o nome já diz. Uma prova específica, ela te pede um conhecimento profundo sobre aquele tema. A vantagem é que você está estudando, geralmente, um tema que você tem maior contato, maior gosto por ele, em geral costuma ser assim. Então, galera que vai fazer um curso que tem história, sendo peso 1 ou peso 2, lá na prova da UERJ, veio ao lugar certo, divulga pra galera, curte aí, se inscreve no nosso canal. E muito importante, galera, muito importante, não deixe de estudar nem um só dia até a data da prova. Vamos fazer também vídeos para o Enem, show? E aí a gente vai, embora a gente não saiba muito bem como o Enem vem esse ano, mas a gente vai falar de temas gerais que sempre foram recorrentes nessa prova, no vestibular integrado no país. Beleza? Galera, vamos nessa aqui da UERJ. Agora a gente vai fazer as questões de 2013 a partir da quinta questão. Eu fiz 2012, fiz da primeira até a sétima, e aqui eu vou fazer 2013 de 5 até a 10. Beleza? É bom porque a UERJ tem um padrão. A UERJ tem um padrão que é o seguinte: começa sempre bem em colônia, muitas vezes em idade moderna, ali no processo de expansão marítima, e depois ele vem chegando a assuntos mais atuais, assuntos mais das atualidades. A nona e principalmente a 10ª questão costuma ser uma questão relacionada aos temas atuais. História do tempo presente seria, na verdade, um estudo sobre algo que aconteceu há pouquíssimo tempo e a reflexão dele atual, questão de memória, questão de conceitualização geral disso tudo. Então, é bom você estar ligado em assuntos quentes desse ano. Sustentabilidade é um assunto muito quente nesse ano. Relações diplomáticas é um assunto muito quente esse ano. Esteja ligado. Questão de reformas, como a reforma previdenciária, é um assunto muito interessante. Lembrando que a UERJ é uma prova bem ativista, de coração bem aberto para essas questões sociais. Por isso que faz com que ela seja uma prova tão linda. Galera, vamos nessa. Questão 5 da prova de 2013 mostra um trecho da carta de despedida de Dom Pedro I para o seu filho, Dom Pedro II, que vai ser o imperador no futuro. Beleza? Você sabe que o Dom Pedro I chegou no Brasil junto com a família real. Ele nasceu em Portugal, mas ele acabou tendo um grande destaque aqui no Brasil. O filho do rei nunca foi preparado para ser imperador. Cai no colo dele, quando seu pai retorna para a Europa. Cai no colo dele, não sabe muito bem o que fazer. Tem toda aquela galera ali por trás, José Bonifácio, Gonçalves Ledo, a própria Leopoldina, que era muito mais ativista politicamente do que o próprio imperador. E ele acaba fazendo a independência do Brasil, sendo um personagem importante, acaba sendo simbolicamente, historiadora, símbolo, o maior personagem da nossa independência. 1822 a 1831 a gente tem o primeiro reinado. E o primeiro reinado de Dom Pedro I é um reinado muito conflituoso. Até 1824 até ele outorgar a Constituição de 1824, o governo dele é muito esperançoso. A galera tem muita esperança de que possa dar certo, a galera tem muita esperança de que ele possa ser um baita de um imperador, mas isso acaba não acontecendo. Já em 1824 ele mostra as cartas desse poder centralizador e autoritário que ele vai ter. E aí a gente tem como grande resposta a isso, por exemplo, a Confederação do Equador, em Pernambuco. A gente tem um conflito cada vez maior entre portugueses e brasileiros que estão cada vez mais afastados daquele que antes foi colocado no poder por eles mesmos. Ou seja, se essa elite brasileira ajudou Dom Pedro a chegar no poder, agora ela vai se afastar dele. E vamos lá para essa questão. Meu querido filho imperador, é difícil ler aqui, gente, difícil ler porque, sabe como é que é, a idade vai chegando, mas vai. Deixar filhos, pátria e amigos não pode haver maior sacrifício, mas levar a honra ilibada não pode haver maior glória. Lembre-se sempre do seu pai, ame a sua e a minha pátria, siga os conselhos que lhe derem aqueles que cuidarem de sua educação e conte que o mundo o há de admirar. Eu me retiro para a Europa, assim é necessário para que o Brasil sossegue e que Deus permita e possa para o futuro chegar àquele grau de prosperidade de que é capaz. Adeus, meu filho amado, receba a bênção de seu pai, que se retira saudoso e sem mais esperança de ouvir. 12 de abril de 1831, abdicação, um rei abdica, não renuncia, está abdicando Dom Pedro I, está voltando para a Europa.
Galera, ainda permanece a imagem de Pedro I como um dos responsáveis pela autonomia política do Brasil. Contudo, 9 anos após proclamar o 7 de setembro de 1822, o imperador abdicava de seu trono e retornava à Europa. A instabilidade política e econômica foi a marca de seu breve reinado. Cite um setor da sociedade brasileira da época que se opunha à manutenção do governo de Pedro I e uma razão para essa oposição. Então vamos lá, quer que você cite um setor da sociedade brasileira da época que estava contrário à manutenção do governo de Dom Pedro I e uma razão para essa oposição. Show? Então você tem que citar um grupo social que está contra ele e a razão pela qual esse grupo está contra ele. Depois, quer que se cite por que houve tanta instabilidade econômica, você tem que dizer por que tanta instabilidade econômica durante esse período. Isso é muito importante. Galera, um dos setores fundamentais que estão contra Dom Pedro I nesse processo que vai levar ao fim do primeiro reinado, é a elite brasileira, a elite rural brasileira, bem contrária a ele. Uma elite que vivia na cidade também, ou seja, setores comerciários, comerciantes do Rio de Janeiro, contrários ao Dom Pedro I, principalmente por ele ter, a partir de 1828, ter feito uma grande abertura do nosso mercado a produtos, baixando impostos de produtos estrangeiros, isso prejudicou muita coisa. Lembrando que ele assinou acordos com Portugal e assinou acordos com outros países, como a Inglaterra, fazendo não só o envio de dinheiro para esses países, como por exemplo para Portugal ele faz o pagamento pela independência, isso é muito importante, e ele faz também a questão comercial de a concessão de subsídios relacionados à redução de impostos, ou seja, quando ele reduz o imposto, ele acaba entrando num conflito muito grande com uma galera que vivia do comércio por aqui. Outra coisa, vai haver uma grande crítica de traficantes de escravos que vão ver uma aproximação entre ele e a Inglaterra, um perigo aos seus negócios. Ou seja, a partir do momento que a Inglaterra é contra esse tráfico, quando ele acaba acertando alguns acordos para o fim gradual da escravidão, esses traficantes também passam para a oposição em relação a ele, tá bom? Então, tá aí, eu falei a classe, né? Falamos a classe comerciantes do Brasil, uma elite rural brasileira, uma galera que gostava mais do federalismo também. Tinha um outro grupo, que eram os grupos da a camada mais intelectualizada do Brasil, uma camada que era mais ligada ao federalismo, que não gostava da sua centralização, que não gostava do seu autoritarismo. Então, deu mole pra caramba, Pedrinho vacilão, pode ir lá na paródia que tu vai ver toda essa explicação do fim do primeiro reinado. Muito interessante nessa roupagem é que o grande fator para a nossa instabilidade econômica é justamente a crise do açúcar. O açúcar já não estava mais conseguindo ser um grande produto de importância histórica que teve. Você sabe que a cana-de-açúcar continua hoje tendo uma grande importância, mas o Brasil, ali no primeiro reinado, começa a ficar sem produto. Era como se o Brasil não tivesse um grande produto para chamar de seu, aquele carro-chefe da nossa economia. O açúcar da beterraba estava sendo muito competitivo ao nosso açúcar e a gente estava perdendo esse mercado cada vez mais. Outra coisa foi a guerra de independência, que a gente fez muitas perdas. Se não se engano, o Brasil participou de guerras pela independência. Lembre, no Nordeste, região da Bahia, principalmente, na Cisplatina, também lá no Sul, a gente teve gente que quis manter o Brasil ligado a Portugal e houve um confronto muito grande. Mas a gente não pode esquecer também da Guerra da Cisplatina, gastos militares, gastos econômicos. Então, uma outra parte da questão está pedindo para você dizer fatores, os causadores dessa instabilidade econômica. Então, você pode dizer gasto excessivo do governo com a sua burocracia, gastos militares e econômicos vinculados a conflitos, como a Guerra da Cisplatina e as guerras por independência. Além do mais, acordos, como eu falei, redução de impostos e pagamento a países estrangeiros, como por exemplo Portugal. O Brasil pagou pela sua independência. Isso vai fazer o Brasil entrar numa independência muito grande, além da crise do açúcar, sem perder, claro, esse modelo importante. Eu vou deixar aí na descrição o padrão de respostas que a UERJ coloca no site dela. Lembrando que esse é um padrão de respostas, não quer dizer que só essa seja aceita. O cara que vai jogar a tua prova é um cara muito bem capacitado para isso, então ele sabe muito bem
onde ele pode aceitar ou não. Lembrem, não existe teoria da conspiração. Se a questão veio fácil é porque você está sabendo o tema, porque você estudou. Não existe teoria da conspiração. Não deixe nenhuma questão em branco também. Outra coisa fundamental, não deixe questão em branco e não tente enrolar fazendo um texto grande, até porque nem tem espaço para isso. Tenta ser mais direto possível. Beleza? A prova é específica, é papo. Citou, explicou, explicou. Show? Direto. Então vamos para a próxima questão? Questão número 6. 2 cartazes aí. Abaixo a ditadura, uma ditadura. Esse caso, referência direta a Vargas. Está ali, ó, o bandeirante paulista segurando Vargas e atrás o militar paulista levando a sua bandeira, né, a bandeira de São Paulo. E aí o Vargas pequenininho sendo agarrado. Do outro lado, paulista. Eu já cumpri o meu dever. E você? MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio Camargo. Esses garotos que viraram o símbolo da resistência e da luta dos paulistas contra o governo de Vargas. Em 1930, o Vargas faz a Revolução de 30, chega ao poder, afasta essa elite, essa oligarquia paulista do poder, e essa oligarquia não vai se contentar em ficar de fora do poder. Isso vai ser um grande estopim para um conjunto de disputas que vão ocorrer em São Paulo contra o governo central a partir de 1932. Show de bola? Quais são as causas desse conflito? Primeiro, por que o cartaz está dizendo aí que o Vargas é um ditador? Gente, o Vargas ainda não era um ditador de fato em 1932, quando essa revolução constitucionalista explode. O Vargas vai ser um ditador de fato em 1937, com o golpe, com o Plano Collor, com o golpe do Estado Novo. Ele, na verdade, está mostrando um caráter já autoritário no governo que seria provisório. Então, o que ele faz nesse governo provisório que vai ser encarado pela oposição como uma grande ditadura? Por exemplo, ele coloca interventores nos estados. Isso, e principalmente em São Paulo, é visto com horror pela elite paulista. E esses interventores são tenentes, são militares. Outra coisa, ele não governa através de um contato com o Congresso. Ele, inclusive, fecha o Congresso, né? Suprime o Congresso com muita força. Ele governa por decreto-lei. Isso é fundamental. Governar por decreto-lei é uma característica, claro, ligada ao governo já de tom ditatorial, sem dúvida nenhuma. Outra coisa é que ele não faz a convocação para uma assembleia. Por que a Revolução é chamada Revolução Constitucionalista? Porque entrou no caráter geral de briga desses paulistas contra o Vargas a ideia de que era necessário fazer uma Constituição. Então, o fato de Vargas não fazer a Constituição vai ser também um fator fundamental para ele ser chamado de um ditador. Beleza? Então vamos ler a questão. Os cartazes acima foram produzidos para atrair apoio popular à oposição do governo. Tá, beleza. Show. Vou pular aqui. Nomeie esse movimento e indique uma justificativa apresentada pelos paulistas para o governo provisório, para considerar o governo provisório de Vargas uma ditadura. Gente, tá aí, acabei de falar o nome do movimento da Revolução Constitucionalista de 1932, e vários fatores, como eu já disse, são fundamentais para ele ser considerado um ditador. Lembrando que o Vargas vai reprimir com muita força, pois eles vão acabar perdendo essa revolta, apesar dela ser um símbolo até hoje, com um feriado lá em São Paulo. Foi uma derrota dura. O Vargas malandramente chama alguns paulistas para participar do governo também, tenta dar uma equilibrada e passa-se à frente, beleza? Continua consolidando seu poder. Em 1934 ele vem com a Constituição, o governo dele de provisório passa a ser constitucional, e quando as eleições se aproximam em 1938 ele já arruma um jeito de ficar fazendo um golpe, o golpe do Estado Novo, e aí sim, aí ditadura escancarada, beleza? Show! Galera, questão 7, we can do it. Né? Nós podemos fazer isso. Grande símbolo, você já deve ter visto esse cartaz em muitos locais. O cartaz acima divulgado pelo Comitê de Coordenação e Produção de Guerra Norte-Americana durante a Segunda Guerra Mundial tornou-se um dos símbolos dos esforços patrióticos frente ao conflito armado. Nele retratava-se também um novo ideal para a condição feminina, legal. Lembra, gente, sempre em períodos de guerra, a mulher vai ser uma das que mais vai sofrer, porque apesar desse sofrimento durante o período de guerra, isso é importante que se fale, durante a guerra a mulher assume um papel fundamental e ela não vai retornar ao papel que ela tinha antes, porque agora a mulher vai começar a perceber e mostrar para o mundo a importância que ela tem.
O que acontece, tanto na Primeira Guerra Mundial, mas principalmente na Segunda Guerra Mundial, com o número de convocações para a guerra, né, os homens indo para a guerra de forma maciça, a mulher passa a ocupar o mercado de trabalho com muita força. A mulher passa a ter que guiar todos os países que tiveram grande parte dos seus homens indo para o conflito. Isso é fundamental. Então, desde a lógica do trabalho até as lógicas relacionadas à vida pública, vão dar o maior espaço para a mulher. Não por uma, digamos, bondade ou evolução, não, é mais por uma necessidade. Mas a mulher, assim que ela vê o seu papel sendo cumprido com perfeição e mostra para a sociedade que ela tem mais capacidade, inclusive, que o homem, de desenvolver tecnicamente alguns serviços, olha só o que vai acontecer. Ela vai começar a dizer que, opa, não vou voltar, nem um passo atrás, somente passo à frente. Isso é fundamental. Então, as grandes guerras que o mundo viu acabou gerando, claro, uma grande mazela para as mulheres em geral, que tiveram filhos, esposos, pais morrendo em campos de batalha, e muitas delas também participaram diretamente desse conflito, mas, por outro lado, acabou gerando também uma intensa participação da mulher e sendo fundamental para o questionamento sobre as noções de gênero. Isso é importante demais. Galera, explicite duas repercussões da Segunda Guerra Mundial para o mundo do trabalho na sociedade norte-americana. Repercussão. O que a Segunda Guerra Mundial alterou no mundo do trabalho? Primeiro, diminuição maciça dos homens no trabalho. Aumento da participação feminina no trabalho. Isso é fundamental. Isso é fundamental. A gente não pode esquecer que a mulher vai cada vez mais participar. Seja no quesito industrial, seja no espaço bancário, seja no espaço de vida pública em geral. A questão ela quer relacionada ao mundo do trabalho, né? Se ela quer relacionada ao mundo do trabalho, a gente não pode esquecer que você tem, primeiro, uma diminuição do número de homens que estão indo para o conflito, que estão trabalhando por conta do conflito. Então, primeira coisa, a questão quer uma repercussão para o mundo do trabalho, não necessariamente da mulher no trabalho, que é uma repercussão geral do mundo do trabalho. Então, cuidado com essa leitura. Se ela quer uma repercussão geral do trabalho, você pode, primeiro, maior produção bélica. Isso é uma relação com o mundo do trabalho, ou seja, maior contratação de pessoas para a indústria bélica. Beleza. Maior participação feminina nas indústrias. Beleza. Menor participação masculina no mundo do trabalho. Fundamental. Pronto, respondeu. Essa é uma questão fácil, direta. Ela só quer saber a repercussão. Beleza? Questão 8, galera. Vamos lá. O filme O Ovo da Serpente tem como cenário a cidade de Berlim no ano de 1923. Trata-se, sobretudo, de uma fábula de advertência. 10 anos antes da subida dos nazistas ao poder, já se podia ver um fantasma rondando as vielas da Alemanha e pressupor que, em meio à desordem, a crise econômica e ao vácuo político, uma semente de radicalismo e violência estava para brotar. Como afirmam os personagens, a vitória só chegaria em alguns anos, quando os jovens do país se tornassem adultos e se vissem cansados de viver em uma terra amargurada. Ao cabo da trama, sentencia-se que o fascismo era uma ameaça perceptível. É como o ovo de uma serpente. Através das finas membranas você pode claramente discernir o réptil já perfeito. Galera, interessantíssimo aí. Esse filme, se eu não me engano, é de 1977. Se eu errei, eu vou botar aí embaixo a data certa. Mas em 1977 é bem distante, mas ele é um filme de reconstrução histórica, acaba falando um pouquinho ali da história, não é especificamente de reconstrução histórica, falei errado. Um filme de reconstrução histórica é o que tem história como tema central. Na verdade, ele não tem a história como tema central. Ele fala sobre a história indiretamente quando ele vai retratar ali a sociedade da década de 1920. A Alemanha passa por duas crises importantes em 1920. A crise de 29 e antes, já em 23, uma crise bem forte, uma crise relacionada ao problema econômico interno que ela tem, vão começar a produzir mais dinheiro achando que vão resolver as coisas, isso vai ser bem ruim. Então, a crise de 29 não é uma crise alemã, é uma crise de outubro de 29, lá dos Estados Unidos, que vai impactar o mundo globalizado todo. A Alemanha, todo ligado a esse mundo globalizado, vai sentir os impactos. Então, juntando essas duas crises econômicas, a Alemanha vivia o caos, um drama, uma tragédia. Tinha grande parte, claro, também a Primeira Guerra. O Tratado de Versalhes em 1919 foi duríssimo com os alemães.
foi cruel com os alemães. O Woodrow Wilson, dos Estados Unidos, falou: vamos fazer uma paz sem vencedores. Mas não, a Inglaterra e principalmente a França bancaram a ideia de punir. Então isso fez nascer nos alemães a mesma coisa. Isso, grave essa palavra que ela nunca é boa. Claro, nunca é boa. Revanche. Fez surgir um sentimento de revanche fundamental nos alemães. Um sentimento de revanche que já existia nos franceses, porque eles perderam a Guerra Franco-Prussiana lá em 1871. Então, entre a Guerra Franco-Prussiana e a Primeira Guerra Mundial, era o francês que não podia ouvir falar em alemão. Já entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, era o alemão que não podia ouvir falar no francês. Então, que rivalidade, que coisa muito louca. E aí, simplesmente esse cara vem e se apresenta como diferente. É a ascensão do fascismo. Lembrando, galera, o fascismo, ele não é socialista e não é capitalista. Ele se apresentava como uma terceira via. Ele tinha aversão aos aspectos liberais, ou seja, ódio à democracia, ódio a qualquer aspecto liberal, seja um liberalismo político, democrata, seja um liberalismo social, seja um liberalismo econômico, ou seja, nada disso era bem representativo para um sistema fascista. Se colocava como uma terceira via, mas é um regime totalitário, onde o Estado vai ter muito poder, onde ele vai, na verdade, ter todo o poder, e essa nomenclatura total, o Estado totalitário. A gente lembra da Hannah Arendt, a gente lembra do Roberto Bobb, né? Roberto Bobb e Hannah Arendt são fundamentais para se pensar o que é fascismo. É um conceito que é difícil de se estabelecer, até hoje se debate sobre o fascismo. É muito comum que as pessoas sejam chamadas de fascistas por determinados comportamentos. Isso não é um erro histórico total. Por que às vezes você chega a uma pessoa, pô, esse teu comportamento aí é fascista? O que significa isso, gente? Significa que hoje uma pessoa que acha que resolve, que dá para resolver as coisas com violência, com ódio, que não quer ouvir o próximo, que não respeita as liberdades individuais do próximo, essa pessoa acaba sendo colocada no bolo de uma prática fascista. Mas o fascismo histórico que a gente está falando, que está vinculado na Europa à década de 20, 30 e 40, e depois ainda vai sobreviver com o Franco na Espanha, com o Salazar em Portugal, ele é mais profundo ainda, ele defende o unipartidarismo. Por que tu não pode dizer que Vargas era fascista? A gente acabou de falar, fazer uma questão sobre Vargas. Por que Vargas não era fascista? Vargas tinha traços fascistas, porque ser fascista é ter um partido forte, único, que mande em tudo. Vargas não tinha partido. Então, não vamos errar com C. Então, ele vai se apresentar como uma terceira via, dizendo que não é capitalista nem socialista. Inclusive, o nome do partido dele tinha socialista lá, então a gente hoje vai falar o quê? Não, Hitler era o quê? Socialista, era de esquerda. Gente, pelo amor de Deus. Eu dou aula há tempo já. Nunca ouvi falar nisso, a não ser nos últimos poucos tempos. Ou seja, nunca foi um questionamento que ninguém fez, e agora porque alguém começou a falar uma loucura total, alguém falou em algum lugar, fascismo de esquerda, nazismo de esquerda, Hitler como... Gente, pelo amor de Deus, não dá. Mas enfim, nessa terceira via que ele se apresenta, claro, grandes burgueses vão ser seus financiadores, grandes banqueiros seus financiadores. Então peraí, não é tão terceira via assim, ele também tem um tracinho ali no capitalismo. Gente, lembrando, o Hitler é um sujeito de extrema-direita. Monta o nazismo, o fascismo, são sistemas totalitários de extrema-direita. Enquanto, por exemplo, o stalinismo na União Soviética é um sistema totalitário de extrema-esquerda. Então, gente, não existe órbita para se pensar tudo isso. Beleza? Então, vamos lá. O filme O Ovo da Serpente... saiu aqui meu celular, peraí. O filme O Ovo da Serpente retrata o contexto da crise alemã após a Primeira Guerra Mundial, que favoreceu a subida ao poder de Hitler, principal figura do partido nazista. Isso, deixa eu até botar em modo avião aqui para não dar problema. Retiro do texto 2 problemas da sociedade alemã que contribuíram para a ascensão do nazismo ao poder em 1933. Indico também a ação tomada pelo partido nazista em relação a cada um desses problemas. Beleza, o texto mostra problemas, de cara você já vê. O que o texto está falando? Está falando que existe uma crise econômica, um vácuo político e mais o que? Uma desordem social. É isso? É isso aí. Então nós temos desordem social, temos crise econômica e temos vácuo político. Você retira do texto 2 problemas. Você pode botar crise econômica e vácuo político. E aí a questão quer que você também indique a ação tomada pelo partido nazista para resolver esses problemas. Como é que ele acha que vai resolver a crise econômica?
Primeiro, fazendo uma intervenção do Estado na economia, controlando tudo. Base para Hitler é isso. Tem que fazer. Como é que ele resolve o problema do vácuo político? Como é que ele resolve o problema do vácuo político? Apostando no Estado também de controle, onde há um partido único e sem democracia. Porque ele dizia, quanto mais democracia, mais problema. Então, problemas na representação política, tem um vácuo político, todo mundo está descontente com esses caras que estão aí no poder. Vamos fazer o seguinte, deixa comigo, estou aqui, hashtag cheguei, vou mudar tudo isso aí. Vou mandar a parada toda. Galera, unipartidarismo é a defesa que ele faz. Então, fundamentalmente. Para o vácuo político, ele vai apostar muito na questão corporativa. Isso é interessante. O Estado corporativo, lembrem, galera, percebam, o Estado tomando conta de tudo. Isso é fundamental. Beleza? Então, tá aí marcado para você, fundamentalmente, a questão 8. Questão 9, galera. Agora para você com o coração na mão. Vamos nessa. Saudações do Estado de Bem-Estar Social. Um grande cartaz aí do lado. Operários da siderúrgica, aí tem outro textinho aí, vamos ver. Operários da siderúrgica ArcelorMittal protestam em Marselha contra o plano do governo de Nicolau Sarkozy de aumentar a idade mínima de aposentadoria para 62 anos. Recentemente está vendo, agora, atualmente, está vendo uma reforma que já está no Senado, no momento que eu gravo esse vídeo, que está praticamente aprovada de reforma da Previdência no Brasil. Várias reformas já aconteceram e, infelizmente, são reformas que não resolvem problemas geral do Brasil e que, na verdade, enxugam o gelo. Mas, beleza, estão acontecendo. Desde que a degradação da economia grega chamou a atenção para os déficits explosivos europeus, os governos do continente se sucederam em anúncios de medidas de austeridade. Palavra linda, né? Austeridade. Eu não vou te ferrar, não, eu vou fazer uma austeridade. Gente, na Grécia cortam-se salários e aposentadorias, aumentam-se impostos e o resultado é uma economia de 30 bilhões de euros. A Espanha adiantou-se ao perigo e decidiu fazer cortes de 65 bilhões. Principal economia do continente, a Alemanha de Angela Merkel promete cortar 80 bilhões de euros até 2014. Gente, o Estado de Bem-Estar Social, ele na verdade hoje, atualmente, naufraga, né? O pessoal diz que Portugal é ainda o último grande refúgio dessa galera do Estado de Bem-Estar Social. É um sistema que naufraga com muita força, cada vez mais o aspecto de neoliberal ganha corpo no mundo, e essa questão fala justamente sobre isso. Vamos ver. A imagem e o texto apresentados refletem momentos de greve crise social em duas épocas distintas. Na década de 30, é o Estado de Bem-Estar Social que salva o capitalismo global da grande crise de 29, né? É claro, essa intervenção, pensar nas minorias, né? Pensar nos mais desvalidos. A solução encontrada para a crise foi o estabelecimento de um Estado de Bem-Estar Social, na década de 30. Isso. Este modelo, contudo, vem sendo contestado nas duas últimas décadas em função das decisões do Consenso de Washington, assinado por alguns países em 1989. Apresente uma proposta do Consenso de Washington para a crise das sociedades capitalistas. Gente, o que foi o Consenso de Washington? Em 1989, claro, os Estados Unidos vão se reunir grandes membros do mundo todo, grandes países, que vão definir uma espécie de cartilha para o mundo. E quando você fala cartilha para o mundo, toda vez que um país super desenvolvido faz uma cartilha para o mundo, ele está tentando dizer o seguinte: essa cartilha é para quem é subdesenvolvido. Ou seja, foi meio que criado um padrão de comportamento que as pessoas, que os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos tinham que tomar, tinham que fazer. Então, o que seria isso? Que indicação era essa? O FMI passou a ter uma centralidade ainda maior nas ações, o Fundo Monetário Internacional, ele passa por uma nova roupagem, e cada vez mais vai ser defendida a ideia do Estado mínimo, das privatizações, da questão do corte de gastos, a austeridade, questão do aumento dos juros, ou seja, a não regulação econômica por parte do governo, por parte do Estado. Isso é muito importante. Tudo isso é muito conflitante com o Estado de Bem-Estar Social, porque enquanto o Consenso de Washington, que defende o neoliberalismo, vai defender a ideia do Estado mínimo, o Estado de Bem-Estar Social é o contrário, não é o Estado máximo, mas é o Estado interventor. Enquanto, por exemplo, o Estado neoliberal vai defender a ideia de não participação em aspectos econômicos, ou seja, o que seria essa não participação em aspectos econômicos? Seria esse Estado cada vez menos regulador. Já o Estado de Bem-Estar Social vai dizer que é o contrário, é preciso que o Estado faça uma regulação das atividades econômicas e de trabalho. Isso é importante também. Outra coisa fundamental, redução da desigualdade.
O aspecto neoliberal vai dizer que a redução da desigualdade não tem que ser prioridade. O Estado de Bem-Estar Social vai partir de um outro viés, onde vai colocar como uma das prioridades, sim, a defesa da redução das desigualdades. Então, isso é muito importante. Esse, basicamente, é o gabarito da questão. Porque a questão é que é uma proposta e a respectiva prática contrária do Estado de Bem-Estar Social. Por exemplo, Estado mínimo, intervenção. Então, se o neoliberalismo quer o Estado mínimo, o Estado de Bem-Estar Social defende a intervenção. Privatização, fundamental também. Privatização não. Então, já no Estado de Bem-Estar Social vai ser feita a defesa da criação de companhias estatais, né? A defesa de companhias estatais. Já o Consenso de Washington vai defender esses aspectos neoliberais, tendo a transnacionalização da economia, a privatização de empresas, enfim. Isso ganhou muita força desde a década de 70, você tem o Pinochet no Chile começando a aplicar esse modelo neoliberal. Você passa pelo Ronald Reagan nos Estados Unidos, a Thatcher na Inglaterra, você passa pelo Brasil. Em 89, o Consenso de Washington está acontecendo e quem está vencendo as eleições presidenciais no Brasil é o Fernando Collor de Mello. O Collor vence as eleições, começa a praticar um aspecto neoliberal. Tinha até uma propaganda que o Collor fazia. Joga no YouTube, joga aqui no YouTube e você vai achar. A propaganda ele não chamava de privatização, chamava de desestatização. E a promessa da desestatização era de que o Brasil poderia investir em áreas prioritárias. Então vamos cortar gasto para investir em educação, saúde, segurança. Nada disso foi feito, gente. Nada disso foi feito. Nosso sistema de privatização ele foi extremamente redundante, porque não acabou gerando competitividade. Um grande exemplo disso é o setor de telefonia hoje, não tem competitividade nenhuma, você cai num puta de um complexo entre escolhas. O que tu vai escolher? Eu escolho isso ou isso ou isso. Né? No máximo tem 4 empresas por aí que brigam, não tem muita coisa, mas enfim. Isso é assunto para outro momento. O Collor fez, o Itamar fez, e o Fernando Henrique, nos seus 2 mandatos, também fez uma aproximação muito grande com essas medidas neoliberais. Beleza? Show? Então, gabarito já foi. Questão 10. Galera, Fórum Social Mundial, fundamental. Esse cartaz aí é do Fórum Social Mundial que aconteceu em Belém do Pará em 2009. Gente, essa prova está sendo feita por vocês ali em 2012. Então, isso é muito importante no vestibular de 2013. O que é o Fórum Social Mundial? É um fórum que vai debater assuntos relacionados ao que a globalização trouxe de prejudicial ao mundo. Gente, não tem como falar em globalização sem pensar também um pouco em sociologia e geografia, por isso que a prova é tão integrada. Legal demais a UERJ nesses pontos. Última questão, ela é muito atual. A 9ª também é um pouco atual. Mas a última, essa 10ª questão é muito atual. Ela fala naquele momento lá sobre um debate que era feito no FSM, né, que é o Fórum Social Mundial, que seria um debate sobre o que a globalização trouxe de ruim para o mundo. Não que a globalização tenha trazido só coisas ruins para o mundo, também trouxe coisas muito boas, né? Maior a influência tecnológica, maior contato de pessoas do mundo todo, informações viajando em tempo recorde, pessoas podendo conseguir empregos em outras partes também, mas em geral também trouxe desemprego, também trouxe exclusão. A ideia de aldeia global nunca foi uma verdade muito própria. Então o Fórum Social ele tem como base uma crítica ao modelo de sociedade que foi montado no mundo a partir desse aspecto de globalização, do fim da década de 80 e início da década de 90. E aí a gente não pode falar de globalização sem falar do Milton Santos, grande geógrafo brasileiro. Ele não defendia o fim da globalização, ele defendia uma outra globalização, uma de suas principais obras. Gente, é fundamental pensar que a globalização ela faz parte do dia a dia. Um simples vídeo meu agora aqui na internet pode rodar o mundo e eu posso ver vídeos do mundo todo em qualquer lugar. Isso é muito interessante. Mas pessoas continuam sendo excluídas desse modelo econômico, excluídas desse modelo social, justamente por falta de condições, por falta de condições financeiras ou por falta de oportunidade. Então, gente, nesse meio, a gente tem que pensar no seguinte: será que incluir
é a mesma coisa que integrar? Será que a gente só não está integrando e não está incluindo esses países em desenvolvimento ou esses países subdesenvolvidos? É um bom questionamento que a UERJ adora fazer. Você que vai fazer a prova da UERJ tem que estar ligado. Cite duas propostas do Fórum Social Mundial que se opõem à globalização capitalista. Então, pessoas do mundo todo se reúnem nesse Fórum Social Mundial, que ocorre todo ano, e nesse fórum eles falam sobre questões relacionadas ao capitalismo global. É um movimento apartidário e partidário também, tem partido que participa, tem gente que não tem vinculação com o partido que participa, e ele fala sobre esses assuntos. Então, por exemplo, se debate muito sustentabilidade, muito, como esse viés globalizante trouxe cada vez mais problemas relacionados a esse aspecto de sustentabilidade. Outra coisa que eles trazem também é a questão de direitos de participação das pessoas mais pobres, seja participação política, seja direitos civis, seja direitos sociais. E aí, por isso que a questão é muito sociológica também. Porque nesse sentido, a UERJ, quando fala em globalização, fala muito do aspecto da sociologia, que vai alertar para os problemas que a globalização traz. Então, por exemplo, uma outra coisa que o fórum acaba criticando é a questão de pouca tentativa de reduzir desigualdade no mundo. Uma vez eu vi um dos discursos, uma das falas nesse fórum, um fórum bem interessante, se você quiser procurar, tem muita coisa na internet. Uma das falas foi justamente sobre o problema da desigualdade. E eu sempre falo isso, falei aqui por diversas vezes. A questão da desigualdade social. A desigualdade social é um grande problema. E é pouco falado, pouco pensado. Né? Então, está respondido. Você, durante todas essas minhas questões aqui, foi acompanhando aí o padrão de resposta da UERJ, o padrão que a UERJ quer. Espero que você tenha gostado. Deixar um grande abraço para todo mundo que tem entrado em contato lá pelo Instagram. Pode tirar suas dúvidas. Segue, acompanha a gente lá, @alicerce da história. Grande beijo, abraço, show. Vem UERJ!